Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conversa de Balcão. Eu sou a Elisângela Colodete e hoje a gente vai falar sobre leitura. Você se lembra qual foi a última vez em que um livro realmente chamou a sua atenção? Quem sabe foi uma leitura lá na infância, debaixo da coberta, com uma lanterninha, lendo o seu livro infantil, ou talvez na adolescência, um romance que tenha mudado a sua forma de perceber o mundo. A verdade é que a leitura tem mesmo essa capacidade, né, de transformar, de levar a gente a outras épocas, outros lugares, outros tempos, outros universos, não é mesmo? E assim, gente, será que isso continua nesse tempo de hoje, das telas, das maratonas de séries, né? Dessa enxurrada de informações que a gente vive? Será que essa janela que a leitura sempre nos proporcionou está se fechando? Será que ela apenas está se transformando? Hoje nós vamos falar sobre essa redescoberta da leitura na era do audiovisual, como podcasts literários, clubes de leitura, e-books e até os livros tradicionais mesmo, físicos, estão encontrando novas formas, né, de encantar jovens, adultos, crianças também. Olha só os nossos convidados de hoje. Dá uma olhada aí quem são eles. Estão com a gente o Gabriel Pinheiro, que é analista de marketing do Sesc em Minas, e ele acompanha projetos culturais que estimulam novos leitores. E está também aqui com a gente a Mônica Araújo, que é doutora em educação pela UFMG, pesquisadora em alfabetização, letramento digital e também em leitura literária digital. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por aceitarem esse convite aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite. Obrigado, um prazer estar aqui, podendo falar desse assunto favorito. Ai, que bom, que bom. É um assunto muito gostoso e realmente gera, assim, curiosidades, né? Nos seus estudos, Mônica, vamos começar, né, por essa parte. O que você percebe, assim, nessa mudança de consumo mesmo, né, dos livros? São dois elementos, eu acho que a gente pode, são vários, mas assim, vou trazer dois que eu acredito que são importantes. O acesso à materialidade da leitura, né? E pensando que a gente tem que entender o que é leitura, não só leitura literária, mas também leitura literária, né? Mas, então, acesso a essa materialidade, hoje, então, a gente tem livros digitais, livros digitalizados, bibliotecas impressas, biblioteca digital, a gente tem fanfiction e literatura nas redes sociais, em plataformas de vídeo, de streaming, enfim, tem uma diversidade de acesso, né? Esse é um primeiro ponto que faz muita diferença, porque esse faz com que a gente tenha, quanto mais acesso, mais possibilidades de desenvolver e de criar esse gosto por leitura, né? Porque se a gente não tem acesso, como é que a gente vai ler, né? Esse é um grande problema que a gente histórico, né, nos estudos da leitura. E uma questão importante é a convergência de conteúdo. Então, hoje os leitores, eles saem de uma série, como você falou na entrada do podcast, e vão buscar obras literárias sobre essa série. Vão para um filme, assistir um filme no cinema e depois buscam, ou o contrário, né? Esses movimentos vão de um lado para o outro. Então, que a gente chama de convergência de conteúdo, um dos autores mais importantes é o Henry Jenkins, ele vai dizer sobre isso, né? Esse movimento de interesses por conteúdo que perpassam por várias mídias, né? Então, isso faz diferença. Hoje em dia, os jovens fazem muito isso. E a gente também faz isso. Então, acho que são dois pontos que eu acredito que são marcantes, né? São marcantes aí na atualidade, no que diz respeito à leitura, né? É muito interessante essa visão, né? E aí, Gabriel, como é que lá no Sesc vocês percebem isso nos programas culturais, né? Como é que vocês têm percebido o consumo da leitura? Tem se modificado mesmo? Tem, e eu acho que o trabalho de instituições como o Sesc é poder observar essa transformação, é entender o que esses novos hábitos, essa rotina contemporânea, como é possível colocar o livro dentro dessa rotina. Eu acho que, né, assim, a gente vive
em um tempo assim de multitelas, em um tempo de uma certa correria para muitas coisas, que a leitura, eu acho que ela acaba na lista de prioridades do dia. A leitura ela vai ficando cada vez mais para o final, em muitas rotinas, assim, né? Rotinas que incluem o trabalho, que incluem a sua relação social, interpessoal, com colegas de trabalho, com amigos, com a sua família. Então, eu acho que é entender esses novos hábitos de consumo e conseguir transformar, né, retransformar o livro, o objeto, o livro, a conversa, o contato com as páginas de uma história, com o autor, em algo que volte a ser encantador. Eu acho que é buscar esse reencanto das pessoas com a literatura, com o livro e com essa possibilidade, porque eu acho que a leitura ela transforma. Eu acho que, né, a gente seguir num caminho que a gente não consiga dar à leitura e a importância da leitura o seu devido valor, o seu devido papel, eu acho que a gente não caminha, a gente não consegue seguir, assim. Pois é. E aí, né, nesse aspecto, vocês acreditam, assim, que o audiovisual, ele compete ou não com esse movimento da leitura para o leitor? Eu acho que não, não tenho certeza, não é competição. E é esse o problema, inclusive, se a gente pensa em formação de leitores. Nós não podemos pensar que existe uma competição entre os vários suportes de leitura, né? Pensando aí nas culturas da oralidade, da cultura do manuscrito, do impresso, do digital, nessas 4 culturas. Para cada uma dessas culturas tinha suportes diferentes, modos de ler diferentes. Então, não existe uma competição entre esses suportes, e sim um ajuda o outro e tem elementos, claro, diferentes, de habilidades e competências de leitura em cada um deles, mas um contribui com o outro. E como eu acabei de falar, né, essa ideia de convergência. Na verdade, quando eu vou lá no audiovisual assistir um filme, eu depois posso assistir e tenho interesse em ler um livro. Então, não existe competição, e sim uma ajuda a outra nessa formação de leitores. É importante a gente não olhar dessa forma, porque aí a gente coloca como vilão a tecnologia digital. E é assim que tem se colocado na escola. A escola, ela coloca como vilão. E a gente tem aí várias habilidades que têm que ser ensinadas a BNCC sobre leitura digital e sobre letramento digital. E deixa de fora o que os jovens, as crianças estão lendo e escrevendo com tecnologia digital. Então, não é não existe uma competição, mesmo, não né? existe, não. E acontece, por exemplo, muito comigo, assim, eu comecei a assistir uma série, me interessei por ela, e aí eu quero saber já como é que vai ser o final daquilo. Às vezes eu não consigo esperar a série, vou até o livro, né? Quantas pessoas também assistiram, por exemplo, Harry Potter e depois acabaram comprando a coleção inteira? Quantas crianças, né, começaram a gostar de ler por causa do Harry Potter, né? Assim, para dar um exemplo mesmo. Você também percebe isso, Gabriel? Eu acho que a gente tem que pensar nessa possibilidade de uma certa interdisciplinaridade. Eu acho que o livro ele pode te levar para vários caminhos e a recíproca é verdadeira, né? Um filme, uma série de TV, um capítulo de novela. Tem uma coisa recente que eu achei super interessante, que é na novela das 8, né? Em Vale Tudo. A leitura dos personagens fez com que esses livros ficassem em primeiro lugar os mais vendidos, assim, porque é uma janela ali onde as pessoas elas viram aquelas capas de livro, viram quais os personagens estavam lendo quais livros, assim, e isso Foi. gerou interesse. Eu acho que é pensar mesmo em como que a TV ela pode te levar para o livro, como o livro pode te levar para o cinema, pode te levar para o teatro, pode te levar para experiências que talvez você nunca tinha imaginado, ainda nunca tinha vivido, sabe? E até, por exemplo, eu vou assistir a essa novela escrita, né, ou essa série escrita por esse autor, porque o livro que foi escrito por ele é maravilhoso, então eu confio nesse autor, quero ver o que ele está escrevendo, né? Existe ali uma dança, vamos dizer assim, né? É um movimento, exato. E é curioso, assim, porque talvez até muito pouco tempo atrás, a gente sempre pensou
na literatura, essa relação da literatura com o audiovisual, só na noção de adaptações, né? Você adaptar um grande livro. Mas hoje é um movimento cada vez mais forte de autores, de escritores que estão trabalhando também com audiovisual e não trabalhando com a literatura, não com a adaptação do que eles já criaram, mas criando para o audiovisual. Acho que é trazendo essa linguagem que eles construíram na literatura para um produto audiovisual também, né? Com trabalho de roteiro, o que é super interessante. Acontece também o contrário, né? Tem, por exemplo, autores de fanfiction, que é um gênero da literatura digital, que fica super famoso dentro do digital e é impresso o livro, né? E é vendido um livro impresso. Então, esse movimento de produção de textos, de produção literária e de leitura literária, ela acontece nessas diversas mídias, né? E assim, também tem uma coisa engraçada, né? Interessante, que apesar dessas múltiplas plataformas mesmo, né? A gente encontra a possibilidade de ler os livros de modo digital, assim, são até mais baratos muitas vezes, né? Mas muita gente faz questão de ter o livro físico. Eu, por exemplo, até coleciono meus livros. Eu faço questão de ter vou ler novamente? Provavelmente não vou ter tempo de ler tudo novamente, mas eu quero ter os livros ali. Isso ainda é comum? É comum porque a gente tem mais de 600 anos de prensa, né? Gutenberg inventou a prensa no século XV, 1400 e pouco, e nós temos uma longa trajetória de um livro, e ele é um objeto cultural. Ele é um objeto de desejo, né? Como é um objeto cultural, ele é um objeto de desejo. Então, sentir o cheiro, né? Tocar nas texturas dos tipos de livro. Adoro ir na biblioteca ou então na livraria para tocar nas texturas do livro. Então, a gente tem uma história, como leitores, escritores, de séculos com esse objeto. E ele não... como aconteceu na década de 90, né, quando surgiu a internet, o boom da internet no Brasil, não vamos ter mais livros, né, vai acabar os livros, é uma falácia, né? Existe o interesse, o gosto por ler esse objeto. Ele é um objeto que está ali na minha biblioteca, no alto, num lugar específico, e eu levo a algum lugar, né, e levo ele debaixo de algum lugar, cuido muito bem dele, mas também eu tenho outras possibilidades de leitura com o digital, com a biblioteca digital num tablet que eu tenho, ou numa rede social que eu leio literatura, enfim, nos outros modos que se dispõe aí a literatura. Então, é isso. A gente não pode... A gente vai continuar lendo livros, porque a gente gosta desse objeto. Ele é um objeto para nós culturalmente importante. A gente tem um valor em torno dele. E isso não vai acabar, com certeza. Com certeza. Nos eventos e atividades do SESC, vocês percebem, assim, alguns participantes preferindo mesmo livro? Tem esse apego? Com certeza. Acho que o livro, ele é uma tecnologia perfeita, né? Se eu for pensar, o livro atravessou quanto tempo o livro está com a gente, e não tem a mínima, assim, eu não vejo um futuro, por mais distante que seja, imaginável sem o livro, assim, porque acho que o livro, ele dá um sentimento de pertencimento mesmo, assim. Você ter o livro com você é muito mais do que aquelas 300 páginas carregam, né? O livro, na verdade, ele carrega um mundo. Em um volume muito pequeno, em um peso muito pequeno, existe um mundo ali dentro. E é muito bonito quando a gente percebe esse carinho mesmo, essa relação muito próxima, porque o livro, ele tem uma coisa muito importante, que são os vários sentidos, né? O livro não é só a visão, o livro é tato, o livro é olfato. Eu acho, né, igual você comentou, assim, não tem, para mim, o meu primeiro gesto quando eu tiro o plástico de um livro que eu compro, é cheirar, é abrir aquelas páginas e cheirar, assim. Então, a gente vê como que o livro ainda é um objeto muito encantatório, e eu acho que traz as pessoas para
transportam as pessoas para algum lugar muito, muito afetivo delas, com relação à infância, com relação a pessoas importantes, a professores, a família, pessoas que foram importantes na trajetória delas. Acho que o livro, ele puxa essas diversas memórias, sabe? Ah, com certeza. Eu acho que também a gente tem que pensar também, questão importante, é que esse livro, né, ele tem esse lugar, né, de valor, mas e eu acho que não tenho certeza que não vai sair desse lugar, até mesmo porque a gente, em determinados momentos, eu quero ter o meu livro impresso e lê-lo. Em outros momentos, que é importante vou fazer uma viagem e quero levar meus livros, eu tenho ele no formato digitalizado. Então, o que as pesquisas vêm mostrando, né, é qual é o objetivo de leitura, quando eu quero ler e e onde eu estou, eu levo impresso, eu levo digital, digitalizado. Então é esse o movimento do leitor, né? E não é um é mais importante que o outro. Eu prefiro, e as pesquisas mostram Retratos de Leitura do Brasil, que é uma pesquisa importante aqui no Brasil. 2024 foi a última edição. A pesquisa vai mostrar exatamente isso, que a preferência continua sendo o impresso. Mas aí, o leitor lê também o digital, o digitalizado, porque dependendo de onde, ou o interesse ou o objetivo, eu vou para o digital, eu vou para o digitalizado, eu vou para o manuscrito. Eu faço vários movimentos de leitura, né? Por exemplo, eu leio no ônibus, sempre. Se eu estou indo para o trabalho, voltando do trabalho, no meu horário de almoço, eu sempre reservo um pouquinho para leitura. Às vezes já aconteceu de um mesmo livro eu tê-lo em formato físico, e aí eu faço a leitura dele em casa. Mas aí no meu transporte, dependendo do volume, né, do tamanho do livro, o digital é super importante. Então eu tenho o mesmo livro digital e físico para poder intercalar a leitura e conseguir que essa leitura me acompanhe ao longo do dia inteiro, assim. Você não perde, né, nem um tempinho do seu dia, você pode Sim. aproveitá-lo sempre para a leitura. Agora eu queria falar um pouquinho, daquele projeto do Sesc, que é o Arte da Palavra, né, que percorre todo o Brasil aí, levando contação de história, oficina literária, enfim, né. Como é que vocês têm sentido o impacto, desse projeto? Então, a Arte da Palavra, ele é esse grande circuito de autores, né? É um projeto que é super importante porque ele permite que autores de todas as regiões do Brasil visitem todas aquelas outras regiões do Brasil, que compõem o país também. Então, é um gesto duplo, porque você consegue que esses autores que talvez de outra forma não teriam a possibilidade de alcançar, né, regiões muito distantes daquelas onde eles residem, eles alcancem, eles cheguem para poder falar sobre literatura, para poder falar sobre os livros que eles escrevem, e a gente também consegue que os leitores dessas regiões, né, nas unidades do Sesc, eles possam ter contato com autores que talvez eles nunca imaginassem que poderiam conhecer, né? Que eles conheceriam até nas páginas dos livros, mas não teria a possibilidade de troca, de ouvir e de descobrir um pouco mais sobre aquilo que eles escrevem, assim. Então é bonito, inclusive, ver, acho que o carinho que dos dois lados, né, do lado leitor e do lado escritor, o carinho que há pelo projeto por essas várias portas que ele consegue abrir, assim, de acesso. Com certeza. E também tem o Sesc Conecta, né, que eu queria muito que você falasse um pouco dele pra gente, como funciona, como é. Então, o Sesc Conecta é uma biblioteca. É uma biblioteca que a gente trabalha nele. Tanto a gente tem um acervo de livros físicos, mas a gente também trabalha com o digital. A gente trabalha com o digital no formato de e-books, no formato de audiolivros. Então, hoje a gente conta com mais de 70 mil títulos que são disponibilizados para o público. E o CS Connect, eu acho que ele tem uma coisa muito importante, que é o de transformar, de fazer com que a biblioteca ela volte a ser esse lugar de conforto. Eu acho que a biblioteca, ela historicamente é um lugar de refúgio. Então, as bibliotecas do CS Connect, elas trabalham com uma arquitetura que convida. Então, é muito prazeroso você permanecer ali por um tempo, né? Você, estando numa unidade do SESC, você separar um pouquinho do seu tempo para conhecer aquele acervo, para sentar e já começar a leitura ali mesmo, sabe? Então, acho que o CS Conecta, ele
ele trabalha, ele foca, ele tem um trabalho muito importante nessas novas mídias, no digital, mas sem deixar de lado o livro físico, assim, eu acho que é mostrar como que o diálogo, ele não só existe, como ele é necessário, né? Essas mídias, elas têm que conviver, e nada melhor do que uma biblioteca para ser esse lugar primordial onde elas vão conviver e onde elas vão se apresentar elas vão dar a possibilidade de fruição para o público. Eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, assim, né? Como uma biblioteca traz a gente essa sensação de paz, sabe? De tranquilidade, de aconchego, né? Então, esses projetos, assim, do SESC acabam dando oportunidade também de acesso, né? Assim, projetos, assim, devem ter uma importância muito grande. Nos estudos, vocês devem ter essa medição, né, Mônica? Sim, eu acabei de chegar da Espanha, fiz um pós-doutorado na Espanha, cheguei esse ano. Passei um ano lá e as pesquisas lá, e as bibliotecas lá na Espanha e em outros países também na Europa, elas têm essa característica do SESC Conecta, que é agrupar todas as linguagens dentro dela. Então, primeiro essa ideia de conforto que você falou, que eu acho que é importante, da biblioteca, que é retomar esse lugar de conforto, né? Então, os espaços são confortáveis, os espaços são bonitos. Não sei se vocês conhecem a Biblioteca Gabriel Garcia Marques, que é considerada uma das mais bonitas do mundo, das melhores bibliotecas do mundo também. E é incrível o espaço dela, né? Então, assim, primeiro é entender o que é a biblioteca na atualidade, né? E entender que nós lemos e escrevemos a partir de várias linguagens. E o audiovisual é um deles. Então, por que a biblioteca não vai acompanhar esse movimento, essa mudança de modos de leitura, né, e modos de escrita? Então, sim, vão ter um espaço de podcast dentro da biblioteca. Sim, nós vamos ter palestra dentro da biblioteca. É um espaço cultural, é mais um espaço cultural, de leitura, de escrita, de contato com pessoas. Então, esse projeto do SESC Conecta, realmente, eu acredito que todas as bibliotecas deveriam ter essa concepção, né? Que eu acredito que é nesse caminho que vai acontecer, na verdade, as bibliotecas. Agora, entendemos essa transversalidade aí, né? Múltiplas plataformas para leitura, mas eu queria fazer uma pergunta com outro viés agora. A gente sabe que esse momento, essa era digital, né, ela traz também muita ansiedade, imediatismo, até uma solidão também, né? E aí, nesse aspecto, a leitura, ela se torna algo mais difícil mesmo para essas pessoas, ou ela vem como um antídoto para isso, ou as duas coisas? Ler no digital e ler no impresso ou no manuscrito é diferente. Então, a gente precisa deixar isso claro, porque nós precisamos ensinar a ler em cada um dos suportes. Tem uma pesquisa de um professor, Gabriel Cordon, da Universidade de Salamanca, recém-concluída, e ele vai dizer que, na pesquisa, concluiu-se que as habilidades de leitura do impresso contribuem para a leitura no digital. Entretanto, tem habilidades que contribuem, mas tem umas que são específicas do digital. Então, nós precisamos formar leitores para qualquer tipo de livro. Seja digital, seja digitalizado, seja impresso, seja manuscrito, seja ouvir um autor falando, porque quando está falando, existe uma narrativa, né? Ele pode falar fazer uma discussão ali e trazer elementos literários na fala dele. Então, a gente precisa entender que não é mais difícil. Em alguns pontos pode ser, em outros não. Mas alguns elementos se intercruzam, outros precisam ser ensinados de forma diferenciada. É porque alguns jovens sentem mais dificuldade, eu quero dizer, com a leitura. Por quê? Porque estão inseridos num universo muito imediatista, numa rapidez de informações muito grande. E o livro, seja ele físico ou digital, muitas vezes ele requer uma paciência. A leitura é o tempo da leitura, é o tempo daquele consumo, né? E isso algumas vezes pode ser desafiador também. Porque as pesquisas vão apontar também isso, né? As pesquisas da neurociência com a leitura, apontam isso, porque como as experiências de leitura do digital são de entretenimento, o que é entretenimento aí? São de redes sociais, e as redes sociais é leitura rápida, textos fragmentados, e se eu me condiciono o cérebro
para ler somente esse tipo, fazer apenas esse tipo de leitura, o que vai acontecer é que quando eu for ler um texto, seja ele digital, um livro, seja ele digital, digitalizado ou impresso, uma obra literária, eu não vou conseguir ler. Então, o que nós precisamos fazer é desenvolver nas crianças, desde muito pequenas, a habilidade de ler no digital também. Ler textos mais complexos, ler textos com mais profundidade, ler livros no digital. E diminuir, claro, né, gente? Pensando em educação digital, diminuir a quantidade de tela é essencial. Sim, isso aí não é nem discutido, né? Agora, as pesquisas vão apontar também que a maior parte da população, quando entra no digital, é só para entretenimento. Então, ninguém está lendo. Poucas pessoas leem livros no digital, ainda mesmo porque a maior parte das obras ainda estão no impresso. Mas a gente precisa pensar nesses Com outros certeza. modos de ler, né? E o SESC aposta muito nisso, né? Pensa muito o livro também como uma ferramenta de saúde mental, de desenvolvimento, né? O SESC traz isso muito no seu DNA ali, né? Nos projetos culturais. Sem dúvidas, porque, assim, o livro, ele une, né? O livro, ele tem um aspecto da cultura, do que, né, desse objeto cultural, do que ele pode trazer de repertório para quem lê, mas o livro também, ele diz respeito à educação, né? O livro, ele diz respeito à saúde. O livro, ele é esse grande universo que eu acho que para o SESC, né? Quando a gente pensa nas áreas de atuação do SESC, o livro parecem convergir várias dessas áreas, né? O livro, não dá para a gente pensar no livro hoje sem também esse aspecto da saúde mental, sem esse aspecto até do autocuidado mesmo, né? Assim, você ter a possibilidade de ler, você conseguir ter esse acesso, eu acho que é algo que diz muito da saúde, que diz muito dessa possibilidade mesmo de você olhar para si mesmo e se cuidar. Eu acho que e esse é um dos papéis do SESC. Eu acho que é mostrar para os clientes, mostrar para aquelas pessoas, para a população ao redor da unidade do SESC, a população que acessa o SESC, que também naquele espaço, né, também nessa programação ligada à literatura, ligada aos livros, ela vai ter uma possibilidade de fruição e de cuidado e de diversão. Acho que são Com certeza. vários aspectos, assim. Vários pilares ali Sim. para Eu acho isso. acho que essa ideia, por exemplo, do projeto. Qual é o nome do projeto? O primeiro projeto que você falou do SESC? O Arte da Palavra. O Arte da Palavra, de trazer os autores, de ter livros, ter acesso a uma diversidade de possibilidades de acesso à literatura. É esse o movimento. Essa é o que a gente tem que fazer, né? Não, esses projetos onde você integra o autor com as pessoas ali que são os leitores, né? É uma dimensão. Eu estive num evento do Sistema Fê Comércio, né? Onde foi oferecida uma palestra do Itamar Vieira, que é o autor de Torto Arado, assim, é um livro que eu sou apaixonada. E aí, na hora que eu encontrei, nossa, você já quer conversar sobre o livro, já pensa nos outros, quer saber dos próximos. Então, nossa, não tem preço, como se diz, né? Esse E tipo de... e você vê, né, você ter uma figura como o Itamar Vieira Júnior, ele não necessariamente ele vai falar só sobre literatura, mas eu acho que a literatura que ele produz, ele permite falar sobre o Brasil, ele permite, né, essa literatura que o Itamar cria, ele escreve, ela dá a ele um olhar sobre o Brasil contemporâneo, sobre o Brasil histórico, sobre aquilo que a gente carrega da nossa história, um passado que ainda se mantém presente, que eu acho que permite com que ele fale com vários públicos, né, o que é muito interessante. Sim, não, com certeza, né? Eu tive, sim, 2 minutinhos de conversa com ele e pude falar: "Nossa, Itamar, eu li o seu livro, depois eu li o novo do Walter Hugo, Deus na Escuridão, e aí eu achei tantos paralelos ali". Ele: "Olha, eu nunca tinha pensado", sabe, abrem-se muitas portas ali, né, assim, são movimentos realmente incríveis. Eu fiquei tão agradecida, sabe, foi uma oportunidade. Essa possibilidade do encontro é muito curioso também, porque não é só o encontro entre leitor e autor, mas o encontro entre leitores. Eventos como esse, projetos como esse, permitem com que você
conheça outros leitores. Às vezes você não tem um outro leitor em casa, você não tem outro leitor na sua vizinhança, mas aí um evento, né, uma atividade como a Arte da Palavra te permite conhecer pessoas com gostos afins, mas também pessoas com um outro repertório que vai ampliar a sua visão de mundo, assim. Você conhece novas literaturas também no contato com alguém que está muito de par em par com você, né? Porque às vezes a gente tem essa relação com o autor, né? De ser alguém um pouco acima, Ah, assim, sim. uma hierarquia que na verdade não existe. Mas com um outro leitor, eu acho que essas hierarquias, elas realmente quebram. não, elas se quebram muito mais fácil, assim. Esse E ponto é importante, porque é a comunidade de leitores. É. Né? É a formação da comunidade de leitores. Seja ela presencial, seja ela digital, ela tem que acontecer e ela é super importante para desenvolver isso. E a biblioteca é um espaço também de formação de leitores e de comunidades. Né? Então, o que a gente está falando aqui é essa junção da oralidade, né, que é esse momento com o autor, a junção de práticas da cultura manuscrita, assinando seu livro lá, o autor assinando seu livro, você lendo o livro impresso dele, ou lendo ele digital. Ou seja, a gente está passando pelas todas as culturas do escrito. Então, a gente forma leitores dessa forma, né? Não, e você olha hoje, né, a gente pegar uma geração mais recente, essa geração que ela já nasceu mergulhada no ambiente digital, ela já nasceu mergulhada no celular, no vídeo, acho que é algo presente desde a infância. E como que, apesar dessa multiplicidade de telas, o ambiente digital, ele possibilita um enraizamento maior dessas comunidades, porque o digital ele permite que uma comunidade de leitores se forme no Brasil inteiro. São leitores de todas as regiões, você consegue conversar ao vivo, que conseguem se encontrar digitalmente para falar sobre livros. Então, a gente tem um fenômeno que é impressionante, que é o BookTok, né? Que são essa série de perfis no TikTok que falam sobre literatura. É um verdadeiro fenômeno, porque muitas vezes eles são vídeos. A gente tem uma ideia da rede social também como esse ambiente da leitura rápida, do vídeo rápido, do consumo rápido. Mas no BookTok é curiosíssimo como que às vezes você tem vídeos longos, as pessoas elas fazem vídeos longos onde elas vão realmente contar sobre aquela experiência de leitura, e isso gera um encantamento, isso gera uma identificação que esses livros eles também se tornam best-sellers por conta do ambiente digital, assim. Sim, é muito interessante como isso tudo acontece, como isso tem se transformado. E aí... Às vezes é difícil trabalhar com certezas, né? A gente às Exato. vezes, a gente vai muito na certeza, em algum momento essa certeza ela vai cair, assim, ela vai falhar, assim. Então acho que é um ambiente, o ambiente da leitura e da relação entre o livro e o digital hoje, ele é permeado por várias coisas, assim, que não dá para você garantir que o consumo vai ser menor nessa geração, o consumo vai ser diferente. Não, acho que cada geração vai encontrando caminhos de chegar aos livros, e esses caminhos eles são reinventados a todo momento. Não, com certeza. E vão sendo reinventados, eles vão acontecendo, mas a certeza que a gente tem é que está acontecendo e a gente pode projetar aí para os próximos 10 anos. O que vocês imaginam? Eu imagino tudo junto, biblioteca com digital, impresso, comunidade de leitores, onde você vai lá na biblioteca e tem um lugar que você clicar, quero entrar nessa comunidade. Tem uma tela grande e acontece tudo junto. As pessoas vão ler mais no digital, isso é uma tendência, na verdade. As pesquisas vêm apontando isso, que tem mais, por exemplo, países que têm disponível para todos os cidadãos, como Espanha e muitos países da Europa também têm isso. Quase todos, na verdade. Uma biblioteca digital para todos os cidadãos, eles estão lendo mais no digital do que no impresso, sim, mas o impresso continua. Então, é essa diversidade que eu acho que vai acontecer. A gente vai ter mais materialidade de leitura para todos, porque é essa nosso desejo há muitos séculos, né? Que todos possam ler, que todos tenham materialidade de leitura. E a gente vai ter esse caminho onde eu quero ler agora, onde eu vou ler. E aí eu vou seguir e buscar esses espaços de leitura. E com projetos, a gente pode contar sempre, né? Com trabalhos como o do SESC, garantindo para a gente acesso, né? Sim, eu acho que a palavra-chave é acesso. A palavra-chave para se pensar no livro, na leitura,
nesse ambiente de compartilhamento, de troca, de conhecimento, é acesso. Eu acho que o papel de instituições como o SESC é dar acesso, é possibilitar o acesso gratuito, é possibilitar o acesso facilitado, é convidar, é se transformar num lugar seguro, se transformar num lugar que abrace, que convide. Eu acho que é entender que essas portas elas têm que permanecer abertas e ampliadas, né? Acho que é não só abrir as portas, mas ampliá-las, porque nelas tem que caber todas as pessoas, assim. Então, acho que o papel do SESC é trabalhar com acesso, é possibilitar esse acesso Irrestrito, e a gente fica muito feliz com isso, né, com certeza. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês aqui, esse diálogo, essa conversa de balcão inspiradora, né? Eu que agradeço, que conversa boa, passou rápido. Demais! Eu ficaria conversando com vocês aqui. Trabalho muito lindo que o Sérgio está fazendo. Parabéns pelo trabalho. E agradeço o convite. Não, passou voando. Voando, E né? é isso, acho que quando eu sento para conversar sobre livros, a sensação sempre é essa, assim, de passar voando, e a conversa foi uma delícia. Eu só agradeço muito pela possibilidade de falar sobre esses projetos que não só eu tenho tanto carinho, mas o SESC como instituição, o sistema, esse carinho mesmo pelo que esses projetos possibilitam, né? Porque esses projetos eles não se finalizam no tempo em que eles acontecem, né? O CS, a unidade, ela vai, né, o CS Connect ele vai ter um horário de funcionamento, a Arte da Palavra ele vai ter uma data para acontecer, mas na verdade ele continua acontecendo ao longo do tempo, assim, né? Quem é impactado uma vez, esse impacto permanece e a gente vê no presente, mas a gente vai vendo ao longo do tempo, no futuro, os frutos que esse trabalho pode nos ajudar a colher. Sim, certamente. Então é isso. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui com a gente e a você também que passou esse tempinho aqui conosco, né? E me conta uma coisa agora, ficou inspirado, né? Sentiu vontade de ler mais, seja num livro físico, na plataforma digital, né? Me conta aqui nos comentários. Me dá uma dica de livro também, hein? Quem sabe a gente pode ler juntos, fazer parte da mesma comunidade, né? É isso. Siga a gente nas redes sociais, curta, compartilhe e eu te espero, claro, no próximo Conversa de Balcão. Até lá.